Olá, Hugo Vasconcelos aqui do portal Hugo Cursos e vou apresentar para vocês mais um módulo do sistema de barbearia, tá? Esse é o quinto módulo, temos uma previsão de um total de 8 módulos, no máximo 9, e nesse módulo eu trato aqui a parte principal, né, que seria o agendamento aqui, as permissões, né, de cada usuário. Então nós podemos pegar cada um dos usuários aqui do sistema e definir cada recurso que estará habilitado para ele, tá? Permitindo ou negando aquele acesso ali para o usuário. Eu até categorizei, separei em grupo, porque aqui, por exemplo, nos menus, nós temos o grupo de pessoas, olha, onde ele tem as informações aqui de pessoas, né? Temos o grupo aqui de cadastro, temos de produto, então fica um pouco mais fácil quando você vai delegar uma informação aqui ou um acesso para um usuário específico, que você trabalhe com grupo. Tá? Então posso pegar, por exemplo, o Barbeiro 2 e definir que ele vai fazer aqui, ó, cadastro de serviços, cadastro de cargos, cadastro de produto, categoria, mas as outras coisas não. Eu posso também marcar todos de uma vez ou desmarcar todos eles. Vamos fazer um acesso, eu estou com o administrador, obviamente o administrador tem permissão para tudo. Vamos fazer um acesso com o Barbeiro 2 e aqui vocês vão ver que ao iniciar e ao entrar no sistema, ele não tem nem a possibilidade de visualizar a home, porque a home tem informações do dashboard, onde nós temos ali algumas totalizações que são mais a nível gerencial, tá? Então o que ele pode fazer? Só aquilo que eu permiti, ó, em cadastro só serviços e cargos, em produto só produto e categoria, né? O financeiro somente visualização de comissões, que foi o que eu deixei lá. Mas essas outras instruções, desde que ele tenha atendimento liberado para ele, na parte de funcionário nós podemos determinar isso, ou seja, se ele é um funcionário que presta serviço, é claro que ele tem que ter a agenda dele, ele tem que ter a opção de visualizar os serviços que ele prestou ali, filtrar esse serviço por mês e qualquer outra condição, tá? Visualizar suas comissões que foram desenvolvidas nesse modo, mas eu já chego lá e explico. Trabalhar aqui com o lançamento de horários e dias nos quais ele trabalha. Então essas informações de baixo, ela não depende exatamente do que foi lançado ali na permissão de tarefas do usuário. Tá? De acesso do usuário. Ela é voltada para o atendimento. Pois percebam, por exemplo, que esse usuário recepcionista que não tem atendimento liberado, por exemplo, ele não atende clientes, ele não tem aqueles recursos. Então foi assim que eu estruturei. Mas todo e qualquer recurso do sistema, você consegue de forma simples adicionar ele, né, travar ou liberar para um funcionário, ok? Esse é o foco inicial desse módulo. Mas também o que eu fiz mais dentro desse módulo, no financeiro eu adicionei a opção de comissões, onde de forma rápida você consegue filtrar aqui um funcionário e verificar todas as comissões que você tem, né, para poder pagar ele. Por exemplo, ele mostra os serviços que ele prestou hoje, tá? Porque aqui está puxando a data de hoje, mas eu poderia ver, ó, ontem, no mês, ou definir uma data específica aqui em cima, né? Como eu fiz essa instrução hoje, ele não vai ter outras informações no mês não, vai ser essas mesmas aqui. Aqui embaixo ele já mostra o total pago, é claro que nós teremos relatórios, vai ser no próximo módulo, eu já vou começar com os relatórios, e o total que falta pagar ele. Então eu já paguei ele, das comissões dos serviços que ele prestou hoje, R$ 35,00 de comissão. Tá? Falta 5. E essas comissões, elas foram lançadas aqui, ó. Quando você cadastra um serviço, você coloca o total em valor de comissões que você quer ali. Então, por exemplo, se esse serviço custa R$ 50,00, você vai pagar de comissão para quem prestou ele ali, para quem executou quanto. Então, tudo isso aqui é fictício. Tá? Não sei exatamente quanto custa, quanto são essas comissões, é você quem vai determinar aí, ou o seu cliente, para quem você estiver desenvolvendo o sistema. Ah não, mas eu não gostaria que mostrasse essa comissão em reais. Aqui nós trabalhamos com porcentagem, não tem problema, aqui já tem uma configuração, aí é você quem vai definir se esse tipo de comissão vai ser calculado em porcentagem ou em reais. Tudo isso eu já pensei aqui para nós termos estruturado, tá? Então, independente disso, você consegue filtrar aqui os funcionários que prestam serviço e consegue ter o total de comissão deles. Outra coisa interessante, eu consigo aqui, olha o seguinte, esse aqui ele tem 11 comissões, né? Que ele executou 11 serviços hoje e aqui tem uma paga e as outras 10 não. Mas eu não quero ficar vindo aqui e dando baixa na comissão de forma individual. Até posso. Eu criei uma opção aqui, ó, onde eu consigo baixar todas as comissões dele. Aí ele me fala, você confirma o pagamento de R$ 63,00 e 9 comissões pendentes? 9 porque eu tinha 10 pendentes. Ó. Agora eu já paguei 2. Tá vendo? Então falta R$ 63,00. Na hora que for clicado aqui, você confirmar, tá feito.
todas aquelas comissões, ou seja, aquele valor que faltava, foi pago para ele. Então é para poder facilitar, você consegue filtrar. Aqui eu fiz do dia, mas poderia ser da semana, do mês. Não sei como que você vai trabalhar com essas comissões aí, esses pagamentos dentro do seu sistema, né? Pode ser semanal, mensal, diário, não importa. Você vai selecionar o funcionário, vai filtrar e vai ter toda a informação de quanto ele tem para receber. Isso também se replica para o próprio usuário, tá? Aqui em minhas comissões ele consegue ver, ó. Ele entra e consegue ver quanto que ele tem pago e quanto ele tem pendente. Lembrando que essas informações são para usuários que prestam serviços, e aí ele vai ter essas informações. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi uma melhoria na parte do agendamento. Eu não estava gostando muito de uma coisa. Aqui nós selecionamos um funcionário. Vamos supor que eu selecionei esse barbeiro 2. Né? E aqui, quando eu posso selecionar a data, ele já me traz tudo. Ó. Vamos supor que eu queira criar um novo agendamento para ele. Então, eu tinha colocado um campo semelhante a esse para selecionar horário. Não. O melhor é você ter aqui, ó, já exibindo quais são os horários que ele tem disponível. Nesse caso, ele nem tem, tá vendo? Porque ele só atende até 9h30. Né? Lembrando que aqui eu posso vir em funcionário, esse é o barbeiro 2. Ele mesmo pode lançar, mas eu também posso lançar aqui, ó, mais horário para ele. Eu vou lançar aqui porque agora eu vou precisar ali, por exemplo. Então 10, aí depois vamos supor que ele volta só no meio-dia e assim por diante. Então foi definido ali, na hora que eu fizer o agendamento para ele, ó, vamos selecionar aqui, ó, barbeiro 2. Aí na hora que eu quiser fazer, ó, eu já tenho aqui, ó, 10 horas. Posso selecionar um cliente, definir qual vai ser o tipo de serviço, a data e tudo mais. A data já vem como padrão essa que eu selecionei. Então já foi feito aqui um novo serviço para ele. Eu só mudei a forma que seria exibido, tá, essas informações. Por exemplo, em minha agenda é a agenda de quem está logado, ó. Ele já consegue ver todos os horários que ele tem aqui. Hoje, por exemplo, só tem mais um horário disponível, tá? Se for uma recepcionista que for lançar ou qualquer outro usuário que tenha permissão e esteja trabalhando com esse tipo de recurso, ele vai conseguir ver de forma rápida o que ele tem disponível ainda. Então, às vezes, um cliente liga para a barbearia e ele consegue falar, não, para esse barbeiro eu tenho disponibilidade às 17 horas, pode ser? E assim, então, ele já consegue passar aquela informação e dar sequência no agendamento. Para finalizar aqui, uma outra coisa que eu fiz dentro desse módulo, nós alavancamos bastante o projeto, como vocês podem ver aí. Foi colocar aqui, né, o total de agendamentos que tem no dia da barbearia, quantos já estão concluídos, tá? O total de serviço que foi executado hoje, bem como a quantidade de pagamento que foi inserida ali, que foi recebida por aqueles serviços, e as comissões que foram pagas no mês. Aqui eu filtrei por mês. Aí você aprende tanto a fazer filtro por dia quanto por mês. Qualquer outra informação que você julgar necessário, você consegue estar adicionando aí também. Então, são um total de 21 comissões no mês, sendo 71% daquelas comissões já pagas. As outras ali estão faltando. Quanto ao demonstrativo financeiro, eu fiz também um gráfico aqui de linha que mostra o total de serviço por mês, tá? Vendas e despesas. Então, de forma rápida, você consegue ver quanto que você teve de despesa em cada um dos meses, quanto que você arrecadou com vendas e quanto que você arrecadou com os serviços. Claro que tudo isso que está lançado aqui é fictício. Eu vou cadastrando as informações e vou jogando ali valores, tá? Mas fica aí a seu critério para que você possa colocar da forma que você bem entender. Até teve uma outra coisa aqui, ó. Eu sinalizei também os agendamentos. Então, ele aqui, por exemplo, ó, se eu vier aqui, ó, em minha agenda, ele tem 2 agendamentos pendentes ainda, tá vendo? Fica mostrando aqui, ó. Se ele clicar, ele consegue ver na notificação. Tem um agendamento às 15 horas, que é com o cliente 3, que é uma hidratação, e tem às 16 horas um outro cliente que vai fazer aqui, ó, a barba, tá? Então, ele consegue visualizar de forma rápida nesse pop-up essas informações. Espero que vocês gostem do conteúdo desse 5º módulo. Nós vamos chegar aí, como eu falei, a 8 módulos, né? O projeto está bem encaminhado e com isso que nós já temos, já dá para você gerenciar perfeitamente aí esse tipo de comércio. Lembrando que eu coloquei como sistema de barbearia, mas aqui você cadastra qualquer tipo de serviço e faz qualquer tipo de agendamento. Então serve para qualquer nicho de salão e até alguns outros também que necessitam de agendamento.